Olá pessoal, tudo bem? Vamos então aqui para o comentário desta prova de língua portuguesa da segunda fase de economia da Fundação Getúlio Vargas. Uma prova, como sempre, muito bem elaborada, muito objetiva, muito clara, não é? Baseada em termos de gramática. Ela não exige nenhum preciosismo gramatical, ela trabalha questões muito claras, você não tem problema nenhum para resolver, e ela pede exatamente aquilo que é importante, vamos dizer assim, para a compreensão de textos da área de economia e tal. Não se poderia exigir mais muita coisa além disso, e a prova ela é muito bem feita nesse aspecto, quer dizer, ela tem um padrão, ela tem uma coerência muito interessante, e isso vem acontecendo já há algum tempo, quer dizer, a prova tem uma coerência muito boa em termos de constituição, e se trabalham aqui os aspectos mais ligados à questão estrutural do texto, né? Os aspectos linguísticos empregados. Bom, vamos lá então, sem mais delongas, para esta primeira questão, em que você tinha aqui um texto do Drummond, trabalhando aqui a questão do futebol, né? E, evidentemente, escrevendo aqui, dando uma cara ao texto, né? Esse tal do sermão da planície, que é para não ser ouvido, como ele dizia, trabalhando isso parecido com aquelas coisas que você costuma ver em escritos religiosos, né? Bem-aventurados esses, bem-aventurados aqueles, tal. Ora, na verdade, ele trabalha isso fazendo uma aproximação com o futebol, trabalhando como sempre aquele humor, aquela ironia que o Drummond tem, que é uma ironia fina, né? Um humor interessantíssimo, um humor mais para um humor inglês, né? Não é muito óbvio, mas ele faz aqui uma crítica, evidentemente, a quem é torcedor de futebol, especialmente porque o futebol dá muitas alegrias, como ele diz, mas pode, tanto de alegria quanto de tristeza, num extremo, matar o indivíduo, né? Bom, depende do time para o qual você torce, evidentemente, né? Então, ele diz aqui o seguinte, primeira questão, considere os seguintes trechos do texto. Nem querem entender de futebol, e 2, não correm o risco de ver. Na letra A, ele pedia que você reescrevesse esses trechos empregando os verbos indicados, né, de acordo com a norma padrão de regência verbal. Ora, como nós sabemos, a regência verbal trata da questão da necessidade ou não que os verbos tenham de complementos. Aqui estão os verbos transitivos, né, diretos e indiretos, e os intransitivos. Ora, no caso aqui, ele diria o seguinte, nem querem entender de futebol. E ele queria que você trocasse o querer por aspirar. Ora, o que nós sabemos do verbo aspirar? Ele é um verbo que está na mesma categoria do visar, não é? São verbos que têm a sua transitividade direta com uma tradução, e se você transformá-los em transitivos indiretos, eles têm outra tradução. Então, o verbo aspirar, em primeiro plano, ele significa inalar, cheirar, não é? Sentir o cheiro e tal. Por outro lado, se você colocar uma preposição, aspirar a, é exatamente querer, né? Ter em mente, almejar. E eles queriam que você fizesse essa troca aqui. Ora, no caso de não querem entender, ficaria não aspiram entender. Aí você imagina, não é aspiram a? Poderia ser, mas preferencialmente você deve evitar a preposição quando você tem um verbo seguinte no infinitivo. Nós chegamos a comentar isso em sala, que, por exemplo, ele visa a uma vaga, mas ele visa entrar na FGV. Então aqui é a mesma coisa, o verbo aspirar, preferencialmente você deveria dizer não aspiram entender de futebol. E a segunda, expor-se no lugar de correr e não correm o risco de ver. O que é que você tem aqui? Quem se expõe a alguma coisa. Você tem aí um verbo que vai ser complementado de forma indireta, além do que você tem um não aqui. Esse não é um advérbio que atrai o pronome, daí nós temos a próclise, né? Então ficaria assim, não se expõem, porque aí é plural, expõem, né, com M, ao risco de. Não se expõem ao risco de, ok? Depois, o verbo aspirar pode ser empregado também com sentido diverso do verbo querer. É exatamente aquilo que eu acabei de falar, o verbo aspirar com o sentido de inalar, cheirar e tal.
E, portanto, aqui você deveria explicar exatamente isso, que ele, como transitivo direto, ele significa inalar, cheirar. E você podia criar uma frase que era livre, né? Desde que você o utilizasse como transitivo direto. Então, por exemplo, ela aspirava o perfume das flores. Tranquilo, isso não dava muito problema. Se você entendeu o que eles queriam, não foi o exemplo que você errou, tá certo? Você só errou o exemplo se você não entendeu que ele queria o verbo aspirar aqui não como querer, mas como inalar. Tranquilo? Muito bem. A segunda questão pede para você considerar a seguinte passagem. Bem-aventurados os que, por não entenderem de futebol, não correm o risco de ver os jogos, pois não voltam com decepção ou infarte. Ora, observe que o Drummond, na época que escreveu isso aqui, provavelmente o termo ainda não havia sido aportuguesado, né? Hoje nós usamos infarto, preferencialmente, e não o infarte, que é um galicismo, né? Reescreva os trechos a seguir, substituindo as expressões destacadas por pronomes. Ora, continua aqui uma questão de regência, não? Você saber se o verbo precisa de complemento ou não, só que em vez de usar substantivos, que são os complementos objetos, né, você usa pronomes, que são pertencentes à classe que substitui o substantivo, no caso, né? Então aqui, não correm o risco, esse não corre alguma coisa, você vai trocar pelo pronome o, a, os, as. Como o risco é masculino, é não ocorrem. Novamente a próclise por causa desse não que está aqui. Né? Não ocorrem. E o risco de ver os jogos. Olha, o que você tem aqui pode até dar uma certa confusão, porque ele não trocou os jogos, não é? Que deveria ser realmente o elemento que vai ser trocado pelo pronome. Ele aproveitou e colocou a forma do verbo também. Então, ele que esperava que você fizesse aqui, o quê? O examinador esperava que você percebesse que o verbo ver termina em R, e todos os verbos terminados em R, S, Z, como nós vimos nas aulas de ortografia, eles perdem esse R, S, Z, né? Acentuam o A, o E e o O se forem tônicos, e em vez de colocar o os, você tem que colocar o L junto. Então aqui ficaria o risco de vê-los. Esse V com acento circunflexo, o E tônico, hífen e los, ok? Os jogos, eles. Então, o risco de vê-los. Tranquilo? Fácil. Esclareça o sentido que o trecho, por não entenderem de futebol, introduz no contexto e reescreva-o de uma maneira diferente. Ora, se você olhar lá no texto, você vai ver, por não entenderem de futebol, não correm o risco de ver os jogos. Ora, o que você tem aqui é uma relação de formas adverbiais, né, de causa e consequências, tem duas circunstâncias. Então, por não entenderem, porque não entendem, que eles não correm o risco de ver os jogos. Então, você tem aqui uma adverbial do tipo causal, né? Essa é a causa e não correr o risco de ver os jogos é a consequência. Eles queriam que você escrevesse isso aqui de uma forma diferente, mas mantendo o sentido que você tem aqui. Ora, o sentido vai permanecer, não é? Mas uma maneira de você escrever isso aí é diferente. Se você apenas trocasse por uma outra adverbial causal, ia ficar bem mais complexo, mais chato de fazer. Você poderia optar por uma coisa muito mais simples, que é trocar essa adverbial causal pela coordenada explicativa, que é uma referência dela, de alguma maneira, em termos da causa. Não é exatamente a causa, mas é o sentido que fica ali. Então você poderia escrever assim, não correm o risco de ver os jogos porque não entendem o futebol, coisa assim. Então esse porquê vai virar ali uma conjunção coordenativa explicativa e você vai trocar a adverbial pela coordenada explicativa. Legal? Bom, a questão de número 3, não é? Diz, observe que no quarto parágrafo do texto o pronome lhes é empregado em dois contextos. Não é? O sentido desse pronome é o mesmo nos dois? Explique. Essa é aquela questão da qual eu falei agora há pouco, dizendo que talvez você tivesse um pouquinho mais, tivesse que perder um pouquinho mais de tempo para raciocinar em cima disso, porque você até sabe o que é, mas explicar exatamente o que está acontecendo é um pouquinho mais chato. Mas veja, o pronome lhes é empregado em dois contextos. O sentido desse pronome é o mesmo nos dois? Não, não é. Se você pegar os dois contextos, você vai ter assim, pois lhes é poupado torturar-se com o espetáculo. E o segundo é, lhes destrói a invencibilidade. Ora, o que é que nós temos aqui? É poupado é uma forma passiva. Você dizer, bom, mas o que tem a ver isso? Olha,
quem poupa, poupa algo e poderia ficar por aqui. Mas no caso está escrito que poupa algo a alguém. Então você tem um verbo aí com 2 complementos. Bom, mas e daí, qual é o problema? Não, o problema é que na voz passiva, a voz passiva tem como regra básica, o primeiro requisito que eu expliquei já para vocês, que o verbo precisa ser transitivo direto. Aí se ele for bitransitivo, não importa. Se ele for transitivo direto, haverá uma maneira de você construir a passiva, mas o objeto indireto vai ficar de lado, ele não influi na voz passiva. Né? Então aqui você vai ter o primeiro lhes, pois lhes é poupado, né? Poupado a eles, então isso aqui, quem poupa, poupa algo a alguém, esse lhes é objeto indireto, e ele aqui funciona como uma espécie de receptor da ação. Né? Um elemento passivo, porque alguém poupa para eles, não é ele que poupa alguma coisa. Então esse seria o sentido primeiro dele. No segundo, lhes destrói a invencibilidade, você tem destrói a invencibilidade deles. Ora, a invencibilidade, a invencibilidade deles, né? Você tem aí uma relação de posse e, evidentemente, se é possessivo, você tem aí um adjunto adnominal. Então, não é a mesma, o sentido não é o mesmo, a função sintática não é a mesma, não é? E você tem aí a explicação do porquê. Considere o emprego do termo os destacado nas frases seguintes e explique a classe gramatical a que pertence em cada uma delas. Ora, se você foi bastante rápido nessa, você sublinhou classe gramatical. Porque o que nós vimos nas aulas? Nós vimos que você tem os elementos da língua isoladamente. Esses elementos da língua isoladamente são o que a gente chama de estudo da morfologia, né? O substantivo, adjetivo, advérbio, pronome e tal. Quando você coloca esses elementos em relação uns com os outros, você tem a sintaxe. E aí você tem o terceiro plano, né, que é a relação sintático-semântica, ou seja, do arranjo que você faz surgem significados específicos, diferentes, conotativos, denotativos e tal. Mas aqui ele só quer a classe gramatical, ele não falou em sintaxe. Tanto é que bem-aventurados os cegos, cegos é substantivo, esse os, né, seria o adjunto nominal em termos sintáticos, mas ele não quer isso. Ele quer que você diga qual é a classe gramatical. Olha, a classe gramatical que mais segue o substantivo, né, uma delas é o artigo. Então, os aqui é artigo. Depois, bem-aventurados os que nasceram. Aqui tem uma pegadinha, né? Mas se você fez a interpretação, aquela questão do pronome relativo e tal, você não entrou nessa, né? Que diz assim, bem-aventurados os que nasceram. Na verdade, esse os é aqueles que nasceram, né? Ou seja, ele não é artigo, ele é um pronome demonstrativo, esse, aquele, né? Então, bem-aventurados aqueles que nasceram. Você tem aí pronome demonstrativo. Então, artigo na primeira, pronome demonstrativo na segunda, ok? Como última questão, porque o Thiago vai falar para vocês aqui das 5 até a 8, nós temos aqui a quarta que diz assim, observe as seguintes passagens, né? Bem-aventurados os que nasceram, viveram e se foram antes de 1863, quando foram codificadas as leis do futebol. Bem-aventurados os cegos, pois lhes é poupado torturar-se e tal. Marcação apertada que deixa sem ação alguma coisa, ataques cardíacos impostos e tal. Bom, a letra A pedia para você reescrever o seguinte trecho da passagem. Quando foram codificadas as leis do futebol, adotando aqui uma construção que ele chama de passiva para expressar essa mesma ideia. Ora, quando você observa que foram codificadas, você tem o verbo ser mais o particípio passado. Você tem a voz passiva analítica. Uma voz passiva alternativa seria você colocar na voz passiva sintética, que usa o se. É a única possibilidade. Então você teria aqui quando se codificaram as leis. Uma próclise por causa do quando, né? Quando se codificaram as leis. Em que você tem o se como partícula passivadora, o verbo transitivo direto e as leis como sujeito paciente. Legal? Alguém codificou as leis, etc. Muito bem. E depois transcreva respectivamente os termos dos parênteses que substituem com correção as expressões destacadas nos trechos das passagens 2, 3 e 4. Na verdade, você tem aqui uma sinonímia, você vai substituir um termo pelo outro, só que colocaram também aqui, junto com a substituição do termo, um elemento de ortografia.
seja, você tem que substituir, mas substituir pela forma correta, escrita corretamente. Então veja, bem-aventurados os cegos, pois lhes é poupado. Ora, bem-aventurados os cegos, porque lhes é poupado. Isso aí é uma conjunção coordenativa explicativa. Então é o porquê junto, sem acento. Legal? Então, bem-aventurados os cegos, porque lhes é poupado torturar-se e tal. Marcação apertada, apertada quer dizer cerrada, mas é um cerrado de fechado, é uma marcação em cima, não é? Isso a gente escreve com C, né? Não é cerrada do verbo cerrar aqui com S. Não é? Que deixa sem ação, olha, deixar sem ação é paralisar, paralisar se escreve com S, então evidentemente paralisa é com S também. Não é? Ataques cardíacos impostos, ora, impor tem como sinônimo infligir. Portanto, você tem a primeira opção, que é infligidos. Ok? Bom, minha gente, o Tiago vai falar para vocês agora da questão 5 até a 10. Eu espero que vocês tenham ido muito bem. Isso aqui foi uma prova, com certeza você teve um desempenho muito bom. Estou na torcida. Um abraço.